Eleições 2024. O SP2 começa hoje as entrevistas com os candidatos que disputam o segundo turno na capital. Por sorteio, o primeiro será Guilherme Boulos, do PSOL. E você vai ver também as consequências do apagão. Cerca de 500 mil de pessoas continuavam sem luz hoje à tarde na Grande São Paulo. Alguns imóveis já estão há 96 horas sem energia. As responsabilidades da Enel. Nossos repórteres vão mostrar quais investimentos foram feitos e o que não saiu do papel nos últimos anos para evitar problemas como o do fim de semana. E mais, motorista de aplicativo é procurado pela polícia depois de tentar estuprar uma passageira na zona leste da capital. É agora, gente, ao vivo aqui no SP2. Muito boa noite para você. O SP2 começa a entrevistar, a partir de hoje, os candidatos do segundo turno das eleições para a Prefeitura da capital. Por sorteio, feito na presença dos representantes das duas campanhas, ficou estabelecido que o primeiro entrevistado é Guilherme Boulos, do PSOL. É uma oportunidade para você conferir as propostas dos dois concorrentes sobre temas que são fundamentais para a cidade de São Paulo. Candidato Guilherme Boulos, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Boné, boa noite a quem está nos assistindo, prazer estar aqui. Bom, a entrevista tem 15 minutos e o tempo começa a correr a partir de agora. Candidato, o senhor é uma pessoa que mora na periferia, até por opção, né? O senhor foi líder durante muito tempo de movimentos sociais nessas e outras regiões. No seu programa de governo, o senhor promete uma série de melhorias para esses bairros mais precários. No entanto, no primeiro turno, o senhor perdeu em redutos que são da esquerda. A esquerda venceu em 2022 em redutos que o senhor perdeu. Eu pergunto, o que faltou para o senhor comunicar ao eleitor? Boné, antes de responder a tua pergunta, eu queria aqui deixar minha solidariedade a todas as pessoas da nossa cidade que foram afetadas por esse apagão. Gente que perdeu tudo dentro da geladeira, gente que perdeu o remédio que precisava ficar refrigerado, pequeno comerciante, pequeno empresário que também perdeu tudo, né, e teve prejuízo. Aliás, entrei hoje com uma ação contra a Enel por reparação e indenização de danos para todas essas pessoas. Nós vamos falar sobre isso já, viu, candidato? Não, é que eu queria só antes de solidarizar, até porque tem gente que não está podendo nos assistir porque está sem luz até agora. É verdade. Agora, em relação a esse tema, Boné, eu tenho um orgulho de ter ganho em várias regiões da periferia da cidade. Fui ao segundo turno por isso. Ganhei no Campo Limpo, onde eu moro. E só uma pequena coisa, só foi por opção, mas também foi por amor. Quem me levou para o Campo Limpo foi minha esposa, que é filha de metalúrgicos, a Natália, nascida e crescida no Campo Limpo. Moro lá há 11 anos com ela, com as minhas duas filhas. Ganhei no Capão Redondo, na Boimirim, Cidade Tiradentes, São Mateus, Perus, em várias regiões da cidade. Mas você tem razão. Eu acho que nós não falamos de uma maneira mais direta com trabalhadores das periferias da cidade, que às vezes não são aquele mais pobre, aquele que está com fome, aquele que está na rua. Eu acho que essas pessoas sabem do nosso compromisso com eles. Mas tem trabalhadores, e talvez muitos estejam nos assistindo, que construíram sua vida e seguiram seu caminho para prosperar do seu jeito, trabalhando por conta própria. Por exemplo, o motorista de Uber, por exemplo, o motoboy, por exemplo, a mulher que abriu um salão de beleza na periferia. E muitas vezes nós deixamos de falar com essas pessoas. Eu quero, inclusive, falar para você que é motorista de Uber, que eu vou liberar o Uber do rodízio na cidade de São Paulo para que você possa trabalhar todos os dias, porque o carro é seu instrumento de trabalho. Para as mulheres que têm os seus negócios por conta própria, Boné, uma salgadeira, né, a pessoa que montou o seu salão de beleza ali no bairro, nós criamos um programa que vamos falar dele bastante nesse segundo turno, que é o Acredita Mulher, que vai dar um crédito de até R$20 mil para essa mulher poder abrir o seu negócio ou manter o seu negócio. Construímos proposta para os taxistas em termos de liberação da transferência do alvará, que é uma dificuldade que tem, liberação de publicidade para ele tirar um a mais no fim do mês, e para os motoboys em particular, que é uma coisa que eu acho que pega todos nós. Né? Um motoqueiro que trabalha 24/48 na rua, que não tem um lugar para ir no banheiro, não tem um lugar de descanso, não tem um lugar para carregar o celular. Eu vou criar
96 bases de apoio nos 96 distritos de São Paulo, pela prefeitura, para que essa pessoa possa ser acolhida. Eu acho que esse tipo de diálogo, com proposta, falando da vida real das pessoas, vai permitir que a gente cresça ainda mais nesse segundo turno. Candidato, o seu padrinho político e fiador da sua campanha, o presidente Lula, ele esteve presencialmente 2 vezes aqui durante o primeiro turno, no começo e na véspera da votação do primeiro turno. O senhor pediu a ele uma participação maior agora no segundo turno? Boné, eu tenho o maior orgulho de ter o apoio do Lula. Eu tenho a minha caminhada, a minha trajetória. O prefeito de São Paulo serei eu, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Agora, ter o apoio do presidente da República, não só agora na eleição, ele virá agora nesse sábado, nós vamos fazer 2 grandes eventos, um no Grajaú, outro em São Mateus. Mas o principal, Boné, vai ser ter o apoio do Lula no ano que vem como prefeito. Porque nós vamos fazer parcerias. Por exemplo, ele já se comprometeu a me ajudar a implementar o Poupa-Tempo da Saúde, que é uma prioridade do meu plano de governo para zerar a fila de espera de exame e consulta com o especialista. Vai ter recursos do governo federal para trazer mais médicos especialistas para você que está na periferia. Mas então isso quer dizer que o presidente Lula vai estar mais presente na sua campanha? Estará agora, como esteve, na campanha. mas esteve no primeiro turno, Boné. Ele esteve num comício comigo no Campo Limpo, num comício comigo em São Miguel, numa caminhada comigo na Avenida Paulista, gravou para o programa. Foi a única campanha do Brasil municipal que o presidente esteve. Eu estou perguntando para o senhor, porque ele é o seu padrinho político, ele veio só 2 vezes aqui. Fez uma série de atividades com o senhor, mas foram só 2 vezes, uma no começo e uma na véspera. Ele é o presidente da República, né? Sem dúvida. Tem que fazer também os trabalhos dele, tem ajudado a reconstruir o Brasil. Mas, se me permite, Boné, essa parceria vai ser muito importante. Pega na parte da saúde. Veja, ontem teve o debate, o Ricardo Nunes, atual prefeito, disse que as pessoas que precisam de remédio, quando vão no posto de saúde, encontram. Não é verdade. Quem está assistindo e precisa do seu remédio de pressão, de coração, o que eu mais ouço andando nas periferias da cidade é que falta remédio, falta médico. Nós vamos resolver isso com o Poupa-Tempo da Saúde, com a ajuda do presidente Lula. Eu vou perguntar para o senhor sobre moradia. A cidade de São Paulo, infelizmente, tem milhares de pessoas vivendo nas ruas. E tem também mais de 110 mil famílias que estão morando em imóveis ocupados. Se o senhor for eleito, na sua gestão, quem que vai ter prioridade na fila da moradia? Quem está na rua, vivendo debaixo do viaduto, na calçada, ou quem está em movimento social, numa ocupação? Quem vai ter prioridade, Boné, é quem mais precisa. E quem mais precisa? Quem mais precisa hoje é quem está na rua. Nós temos 80 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Nessa gestão do Ricardo Nunes, mais que dobrou. Boné, tem coisas que, independente da sua posição política, partidária, você pode ser de esquerda, de direita, agora tem questões que são de humanidade. Não aceitar que tenha mulheres, crianças, pessoas idosas vivendo na rua, na cidade mais rica do Brasil, para mim é uma questão de humanidade. É de honra. Você sabe da minha trajetória, mais de 20 anos lutando ao lado do sem-teto. Eu conheço essas pessoas não por estatística. Convivi, conheço a vida de muitas delas. E eu vou resolver o problema da população de rua na cidade de São Paulo. Para mim, essa é uma missão. Mais do que um compromisso de campanha, para mim essa é uma missão e eu vou fazer. Essa é uma das coisas, Boné, que está em jogo agora nesse segundo turno da eleição. Nós temos 2 caminhos. No primeiro turno eram muitos candidatos. Eu queria deixar claro, o senhor deixasse claro, quem precisa mais? Quem está numa ocupação ou quem está na rua? Quem precisa mais é quem está na rua, Boné. Certo. E essas pessoas vão ser prioridades. Eu, como deputado federal, fui vice-presidente da comissão que retomou Minha Casa Minha Vida no Brasil. Sabe o que eu botei? População em situação de rua como uma das prioridades para ser atendida no Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro. Eu, como prefeito, vou fazer isso novamente. Mas se me permite um ponto, porque eu acho que quem está nos assistindo está acompanhando a campanha, está acompanhando a eleição, acompanhou toda a brigaiada que foi no primeiro turno. Agora nós temos 2 caminhos. Quem quer deixar tudo como está, concorda que está tudo bem em São Paulo, que está uma maravilha, que o prefeito está fazendo tudo certo, que a saúde está boa, que a segurança está boa, está com o meu adversário. Quem sabe que São Paulo pode mais e merece mais, eu peço humildemente que venha com a gente no 50, dia 27, pela mudança em São Paulo. Candidato, o senhor, falando sobre essa angústia que todos nós estamos vivendo desde sexta-feira, por causa do temporal, sexta-feira, Grande São Paulo, muita gente sem luz ainda até agora.
O senhor coloca na prefeitura, já falou isso várias vezes, grande parte da responsabilidade pela demora no restabelecimento da luz. Mas a concessão da Enel, ela é federal. Em junho agora, passado, depois de 2 apagões aqui em São Paulo, o presidente Lula e o ministro das Minas e Energia se reuniram com os diretores da Enel, lá na Itália, aproveitando uma reunião do G7. E o presidente Lula acenou com a possibilidade de renovar a concessão com a Enel se ela investisse mais no Brasil. Diante do que aconteceu, como é que o senhor avalia essa declaração do presidente Lula? Burnier, se a Enel fizesse a lição de casa, ela podia até merecer renovação da concessão. Não fez. A Enel é uma empresa horrorosa. A concessão, até para que a gente deixe claro, porque isso virou batalha eleitoral, quem é responsável pela caducidade, ou seja, por revogar o contrato da Enel, não é o presidente Lula, é a ANEEL, uma agência reguladora, só ela pode definir a caducidade, e o presidente da ANEEL é indicado pelo Jair Bolsonaro, aliado do Ricardo Nunes. É por mandato, né? Uma agência independente, era igual o Banco Central com o Campos Neto. Sim. O presidente Lula não pode mudar. Então, quem hoje está mantendo a Enel em São Paulo é o Sandoval Neto, presidente da ANEEL, indicado pelo Bolsonaro, aliado do Ricardo Nunes. Para que a gente tenha claro e não deixe prosperar uma narrativa que não é verdadeira de que o presidente Lula seria responsável por interromper o contrato. Isso não é verdade, você sabe disso. É importante quem está nos assistindo saiba. O senhor vai cobrar do governo federal que seja mais duro na cobrança de respostas? Mas já fiz isso, conversei com o ministro de Minas e Energia hoje de manhã, já tinha começado. Ele enviou no sábado, poucas horas após o apagão, um novo ofício para a ANEEL, para esse Sandoval, indicado pelo Bolsonaro, cobrando providência, porque quem regula é a ANEEL. Agora é importante a gente dizer uma coisa, a fiscalização da Enel é feita pela Arcesp, uma agência reguladora estadual sob controle do governador Tarcísio, e que não tem feito a fiscalização de forma adequada. Agora é importante, sobre esse tema do apagão, Burnier, para além da nossa solidariedade e da ação que a gente já está tendo na justiça, para que a Enel tenha que indenizar todas as pessoas que tiveram prejuízos nesses dias, pequenos comerciantes, moradores. Eu fiquei sem luz na minha casa, Burnier, até domingo, fim do dia. Né? Várias outras pessoas estão até agora. Isso é inaceitável. Veja, nós tivemos mais gente sem luz em São Paulo por uma ventania de menos de 1 hora do que gente sem luz na Flórida pelo furacão Milton. Agora, esse apagão tem um pai e tem uma mãe. A mãe do apagão é a Enel. Essa empresa que eu, como prefeito de São Paulo, vou trabalhar dia e noite para buscar tirá-la. O pai do apagão se chama Ricardo Nunes. Sabe por quê, Burnier? Para não parecer que é coisa de disputa política, é o seguinte, a responsabilidade de poda de árvore é da prefeitura. E qual é o parentesco do governo federal com a Enel? O governo federal não controla a concessão da Enel. A concessão, tirar ou não a Enel, depende da ANEEL. Você sabe bem disso, que não está sob controle do presidente Lula, mas sim de um presidente com um mandato próprio indicado pelo Bolsonaro. Agora, é importante a gente falar das responsabilidades, Burnier. Porque o meu adversário, o Ricardo Nunes, ele gosta de fugir. Ele diz, ele não poda a árvore e vai dizer que a culpa é do Lula? Veja, boa parte da queda de energia aconteceu porque árvores caíram sobre a fiação elétrica, com a ventania. Tem 7.600 árvores esperando poda na cidade de São Paulo. Você liga para 156, quem está nos assistindo sabe, não consegue. Eu fui visitar, lá no Morro da Lua, o caso de uma árvore que caiu em cima de uma perua escolar, foi por Deus que não matou ninguém, porque tinha criança na hora, caiu em cima da perua escolar, já tinha pedido poda há mais de 1 ano. Candidato, de retirada da árvore. Desculpa, ou seja, o prefeito tem que fazer a lição de casa, Burnier. Desculpa te interromper um minutinho, só porque a gente tem mais assuntos importantes e o tempo está se esgotando. Segurança. O senhor já disse que pretende, nas áreas de comércio popular em São Paulo, devolver as calçadas aos pedestres, regularizar a situação dos vendedores ambulantes que estão trabalhando sem licença e tirá-los da calçada e devolver a calçada aos pedestres. O senhor vai tirá-los da calçada e vai botar onde? Poxa, existem várias alternativas, camelódromos, shoppings populares. Os camelódromos não deram certo. São várias. Não, você tem alguns que funcionam, shoppings populares que funcionam. Agora, qual é o problema, Burnier? Eles não querem ir para camelódromo. Não, depende. Por onde que um ambulante não quer ir? Para um lugar onde não tenha movimento. Aí também não faz sentido a prefeitura botar ele lá no fundão de uma rua sem saída, onde ele não vai conseguir não deu certo para ninguém. Mas para a gente pegar, hoje, do jeito que está, não está bem para ninguém.
Não está bom para o comerciante, porque tem uma concorrência desleal. Não está bom para o pedestre, porque não tem a calçada. E não está bom para o ambulante, porque tentando levar o seu pão para casa, tem que correr da guarda ou da polícia para não perder sua mercadoria. E ainda sofre achaque de fiscais da subprefeitura. Mas o senhor vai colocá-los aonde? Eu vou criar uma comissão paritária para construir uma solução em que esse ambulante seja regularizado, possa ter o seu TPU. Em alguns casos pode ser em espaço público, desde que não impeça a passagem do pedestre. Você tem vários TPUs, que é o termo de permissão de uso, que permite que o ambulante possa ficar. É possível ter uma solução com diálogo. O jeito que está hoje não está bom para ninguém. Até porque, além da insensibilidade com a situação dos trabalhadores e dos comerciantes, existe também uma postura que é recorrente nessa gestão, que é de negócios suspeitos, sem transparência, de gente querendo ganhar em cima. Quem trabalha nessas regiões, na 25, no Brás, sabe do que eu estou falando. Candidato, está quase acabando o nosso tempo aqui. Eu queria perguntar sobre a operação delegada, mas acho que não vai dar tempo do senhor responder. O fato é que tem uma questão aí, que o senhor disse que vai continuar com essa questão, mas é a participação da PM na operação delegada. Se o senhor conseguir em 30 segundos, 20 Vamos lá, segundos. não há problema. Pode ter, a operação delegada é feita com a PM, inclusive. Não é? A operação delegada não pode ser para reprimir as pessoas, ela tem que ser para dar segurança e é nisso que nós vamos trabalhar. Agora, nos meus 8 segundos que restam, Burnier, pedir para as pessoas... Pode falar mais um minuto, nós vamos dar mais um minuto. Muito obrigado pelo 1 minuto a mais. Então, peço com mais tranquilidade aqui, sem afobação, pedir para você que está nos assistindo refletir o seguinte. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando essa eleição querem a mudança. E votaram no primeiro turno pela mudança. Mesmo votando na Tabata, que me apoiou, no Datena, que me apoiou, ou no Pablo Marçal, votaram pela mudança. O que eu quero dialogar com vocês é que não fiquem inseguros. Eu sei que muitos falam, pô, será que o Boulos vai dar conta? Né? E ouvem do meu adversário essa coisa de radical, extremista, e as pessoas ficam inseguras. O que eu quero dizer para você é que não precisa ter insegurança. Eu me preparei. Eu chamei a Marta Suplicy, que foi uma grande prefeita, para ser minha vice. Eu juntei um time espetacular, fui conhecer soluções internacionais. O que está dando certo, o que funciona, nós vamos manter. O que precisa mudar, nós vamos mudar. Vamos dialogar com todo mundo. Agora, o que está em jogo nesse segundo turno é isso. Quem quer deixar como está com o meu adversário. Quem quer mudar é 50, dia 27. Obrigado. Candidato, muito obrigado pela sua presença e pela sua entrevista. Muito obrigado, Burnier. Boa noite. Boa noite. Bom, amanhã nós vamos entrevistar o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. E você vai ver a seguir, 96 horas depois do temporal, ainda tem morador sem luz na Grande São Paulo. Agora são 7h02, o SP2 volta já já. Globo, fazer diferença todo dia. Agora 7h05, SP2 de volta, 96 horas sem luz. É assim que muitos moradores da Grande São Paulo continuam enfrentando as consequências do apagão que atingiu a região na última sexta-feira. Fernanda Carvalho tem outros detalhes para a gente. Fernanda, boa noite. Quantos moradores ainda estão sem luz, Fernanda?
Oi, Bonier, boa noite para você e para quem está nos assistindo. Olha, de acordo com o último balanço da Enel, que saiu agora há pouco, são 158 mil clientes ainda sem luz, ou seja, quase 500 mil de pessoas ainda sendo afetadas pela chuva da última sexta-feira. Mas um outro problema que muita gente também ainda está enfrentando é quem tem ainda árvore caída na frente de casa. Quero mostrar para vocês essa situação aqui na rua Sebastião Azevedo, aqui na Zona Sul. Olha só, essa árvore caiu, levantou até parte da calçada, está aqui bloqueando completamente a rua. Não passa carro, não passa nada. E a árvore caiu na frente, aqui em cima da casa da Cristina. Olha só, a gente pediu licença para ele, vai mostrar para vocês. Eles estão com muito medo, porque aqui dentro a gente consegue ver na garagem que, além da árvore caída aqui dentro, ainda existem fios que estão aqui, que eles não sabem se estão energizados ou não, né? Curiosamente, agora há pouco chegou uma equipe da prefeitura aqui e disse que para fazer a poda precisa da presença da Enel. Então é um problema bastante complicado que eles ainda não sabem quando vai terminar, Bonier. Tá bom, Fernanda. Haja paciência, né? Obrigado, querida. Bom, depois daqueles apagões no fim do ano passado, no primeiro semestre desse ano, a Enel anunciou um plano de investimentos para melhorar o serviço. Mas o Ministério Público apurou que outros planos do tipo não foram cumpridos pela empresa num passado recente. A conta de uma parte do prejuízo provocado pelo apagão assusta. 1 bilhão e 600 milhões de reais, só com o que o comércio e o setor de serviços deixaram de faturar. A estimativa feita pela FEComércio não inclui os equipamentos nem os produtos que foram perdidos com a falta de luz. Edivaldo Santana, que foi diretor da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, por 2 mandatos, afirma que faltou comunicação para diminuir as perdas. O plano de contingência não pode ser só para resolver o problema ex post, depois que ele acontece. Se tivesse avisado antes, as pessoas comprariam gelo. Você tem que avisar, vai faltar luz, vai ter muito vento, vai cair árvore, tem que ser direto nesse ponto. Depois do apagão de novembro do ano passado e da sequência de cortes de energia em março no centro da cidade, a Enel anunciou um plano de investimentos para melhorar o serviço na capital. Incluía a contratação de 1.200 funcionários próprios até março do ano que vem. Há 5 meses do fim do prazo, a Enel contratou 1/3 disso e não informou quantos foram demitidos no período. A gente segue com o processo de contratação, temos equipes agora sendo treinadas no nosso centro de treinamento e até março a gente vai cumprir aquilo que está no nosso plano, que são 1.200 eletricistas adicionais aqui em São Paulo. Esse não foi o primeiro plano de investimentos anunciado pela empresa. E o Ministério Público afirma que nem sempre eles são cumpridos. De acordo com o MP, a Enel deixou de investir 600 milhões de reais em infraestrutura em São Paulo entre 2020 e 2022, por exemplo. Ao longo dos 3 anos, a empresa planejava investir 2 bilhões 981 milhões de reais, mas investiu 20% a menos que o previsto. Para o ex-diretor da ANEEL, a empresa pode diminuir ainda mais esses investimentos se for confirmado que o contrato, que acaba em 4 anos, não vai ser renovado. A empresa, eu acho que não tem mais condições técnicas, administrativas e políticas para continuar na concessão. Ela perdeu a reputação. Não renovar a concessão avisando 4 anos antes, nunca aconteceu isso no Brasil. Isso é uma espécie de uma intervenção branda e essa intervenção significa que o governo tem que colocar alguém lá durante esses 4 anos para ajudar a administrar a empresa, porque os investimentos vão ficar escassos. A Enel disse que entre 2024 e 2026 vai investir 6 bilhões e 200 milhões de reais, aumentando o patamar de investimento anual. Acabou agora há pouco uma reunião entre 17 prefeitos e representantes de cidades da Grande São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas e o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Assunto: apagão da Enel e o pedido de intervenção da concessionária na concessionária de energia. O Felipe Gonçalves acompanhou aí, tem os detalhes. Oi, Felipe, boa noite. Oi, Bruninho, boa noite. Boa noite para você. Essa reunião com o Tribunal de Contas da União é porque é o tribunal quem tem o poder e o dever de fiscalizar concessões federais, como é esse caso da Enel. Os prefeitos todos e representantes reclamaram bastante do serviço prestado e dessa reunião sai uma carta com 3 pontos principais. Primeiro deles, transparência nos dados de prestação de serviço da Enel, para que Estado e municípios tenham condições de entender como é que vem sendo prestado esse serviço. 2, mais poder para a Arcesp, que é a agência do Estado que não tem como fiscalizar a Enel,
mas eles querem que tenha esse poder. E por último, o terceiro ponto, o mais enfático, a intervenção para que a ANEEL e governo federal possam nomear interventores na gestão da concessionária de energia, a Enel. Vamos ouvir agora o que disse, ao final dessa reunião, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A intervenção é fundamental. E por que ela é fundamental? Por que a empresa não está fazendo o que cabe? Porque não quer ter despesa com OPEX. É simples assim. Por que a empresa não contratou as pessoas que ela disse que ia contratar? Porque isso não é remunerado do ponto de vista regulatório. E aquilo que não tem efeito em tarifa, ou seja, não tem efeito em receita, a empresa simplesmente não faz. Por exemplo, ela se queixa de não ter previsão do tempo. Agora, quanto é que custa um radar meteorológico? Quanto é que custa a instalação de anemômetros? Por que a empresa não colocou? Porque ela não vai ser remunerada por isso. Uma jovem de 28 anos denunciou um motorista de aplicativo por abuso durante uma viagem na última segunda-feira. Amiga, ele tentou me estuprar, amiga. Eu consegui pular do carro. É o pedido de socorro desesperado. As mensagens de áudio enviadas para uma amiga são de uma mulher de 28 anos. A jovem, que por segurança não vamos identificar, era passageira em um carro de aplicativo na madrugada da última segunda-feira. No primeiro trecho da viagem, a vítima e a amiga estavam juntas. Elas saíram por volta de 2h40 da madrugada de Bragança Paulista, cidade do interior de São Paulo, rumo à zona leste da capital. A amiga desceu em Guaianazes. Depois, a vítima iria até São Mateus. Nós deixamos ela, na casa dela. E assim que ela entrou no prédio, que ele saiu com o carro, ele falou pra mim ir pro banco da frente do carro. E eu falei pra ele que eu não ia pro banco da frente. Quando ficou sozinha no carro, o motorista começou a se comportar de maneira abusiva. Foi bem aqui nesse trecho da rua Buritizinho, em cidade de Tiradentes, que, como vocês podem perceber, tem pouca iluminação, é deserto, tem mato alto, entulhos, que a vítima percebeu que o motorista tinha desviado o trajeto. No desespero, ela saltou do carro, ainda em movimento, e caiu no barranco. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa, ele olha pra trás e coloca a mão na minha perna. Quando ele coloca a mão na minha perna, eu já abro o carro, eu preciso correr, porque ele vai me matar. A jovem contou que machucou as mãos e o joelho e que correu até este condomínio. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que ela conseguiu ajuda. Eu chego no prédio e começo a chacoalhar o portão, pedindo por ajuda, por socorro. De longe, a amiga acompanhava tudo angustiada e tentando ajudar. Eu acordei meu pai desesperado. Eu comecei a tentar chamar Uber para tentar vir até ela. Em nota, a 99 Táxi diz lamentar profundamente o ocorrido. Disse que assim que soube do caso, bloqueou o motorista da plataforma. Uma equipe especializada entrou em contato com a passageira, oferecendo acolhimento e auxílio com despesas médicas e apoio psicológico. Uma coisa é você pegar um carro, você entrar num carro que você não conhece ninguém. Outra coisa é você estar viajando com um aplicativo que é para sua segurança. E você fala, na hora você pensava na minha filha, pensava na minha família. A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como importunação sexual. Essa semana, o G1 promove uma série de debates com os candidatos ao segundo turno em cidades da Grande São Paulo. Hoje foi Diadema. Taka Yamauchi, do MDB, e o candidato à reeleição, Felipe, do PT, chegaram ao lado de assessores. Os candidatos tiraram fotos e acompanharam o sorteio para decidir quem começaria respondendo no debate. Já no estúdio do G1, eles foram recebidos pela mediadora Ana Paula Campos. Começa agora o debate com os dois candidatos à Prefeitura de Diadema no segundo turno das eleições. O programa foi dividido em 3 blocos. O primeiro foi de temas previamente definidos. Cada candidato recebeu 10 minutos para administrar entre perguntas e respostas. O segundo bloco foi de tema livre, também com banco de tempo de 15 minutos para cada um. No final do debate, os candidatos tiveram a oportunidade de falar diretamente com o público. Tem 1 minuto para fazer suas considerações finais aos eleitores. O primeiro turno das eleições em Diadema foi bastante disputado. A diferença de votos entre primeiro e segundo colocado foi de cerca de 5.100. Por isso,
o debate foi considerado decisivo pelos dois candidatos. Que os eleitores da nossa cidade possam avaliar verdadeiramente as propostas, e a gente teve oportunidade, dentro desse debate, de apresentar todas as nossas propostas. Serviu para mostrar a capacidade, a posição, as alianças, a atitude de cada um, e é dessa forma que a gente quer que o eleitor de Diadema decida. A gente fica por aqui. Olha, amanhã o SP2 começa mais cedo, tá? 15 para as 7, tá bom? Boa noite para você e até amanhã. Volta por cima.